Ok? Vamos esperar. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto quando a porta se fechar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus as crianças que tu deves ir chamar. Então eu vou cantar a primeira vez, vocês escutam. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto. Vamos lá de novo, vá. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto, quando a porta se fechar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus as crianças que tu deves ir chamar. Fácil, né? Então vamos cantar aos poucos para a gente ir aprendendo, por causa das divisões dessa música que pode complicar um pouquinho, né? Então vocês cantam comigo só essa primeira parte, tá bem? Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Ok? Vamos lá? Do início? Enquanto é tempo agora. Do início, vamos lá. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto, quando a porta se fechar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus as crianças que tu deves ir chamar. Do início. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto, quando a porta se fechar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus as crianças que tu deves ir chamar. Ok, agora podemos cantar. Enquanto é tempo agora, os meninos vai buscar. Não te demores tanto, Deus os quer também salvar. Olha que o tempo é curto, quando a porta se fechar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus que tu deves ir chamar. Não permitas que sem luz continuem sem Jesus as crianças que tu deves ir chamar. Muito bem, vamos cantar mais um? Ok? Cristo é precioso. Cristo é precioso, lá do céu mais formoso. Ele é o nosso amigo eterno, bondoso protetor. Morrendo quis salvar-nos, ressurreto quer guardar-nos, para o céu há de levar-nos, um troféu do seu grande amor. Cristo é precioso, lá do céu mais formoso. Ele é nosso amigo
guiar-nos, para o céu há de levar-nos, o troféu do seu grande amor. Tinha alguém que alguém tinha pedido para repetir aquela música, Deus é santo, santo. Dá para colocar aí? Nós cantamos apenas uma vez? Exatamente. Deus é santo. Tá bem? Vamos lá. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim nos diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro, nele não há nada escuro. Nós temos neste instante um grande prazer, uma grande alegria teremos de ouvir o Samuel Grandjean, sua esposa Helene, que são dezenas de anos de ministério entre as crianças. No ano passado, a Aliança Pro Evangelização das Crianças publicou 3 livros, uma série nova, que são histórias verdadeiras. Orane, a criança de ninguém. Quem já leu esse livro aqui, Orane? A gente chora, de um menino cego, cuja vida foi transformada por encontrar com Jesus. Este aqui é o Sebte, também um livro de um menino que vem lá da região do deserto do Saara, para a França com a família, e morando num carro abandonado numa favela lá em Paris. É uma história extraordinária. Daqui a pouquinho vocês vão o depoimento desse Sebte, que o Grandjean o entrevistou, conheceu a sua história e escreveu esse livro. Tivemos também no ano passado lançamento de Genovieva. Quem leu Genovieva aqui? Genovieva, linda história de uma menina na pior ditadura comunista lá na Romênia, e vocês vão ouvi-la, ela vai falar, trouxe uma palavra para vocês aqui nesse congresso. E esse ano foi lançado uma história de uma menina daqui da floresta brasileira, uma tribo Kaiowá, Araci, a pequena indígena. Alguém já leu esse livro aqui? Já tem alguns aqui. Foi lançado agora no mês de setembro. É um livro extraordinário. Dentro do projeto de alcançar as crianças indígenas para Cristo, a gente pode conhecer um pouquinho qual é a realidade do coração de uma criança. Os autores estão aqui. Vocês podem ter, eles vão ficar aqui conosco até o final do congresso, assim como o Dan Bruce está conosco também, vai falar hoje à noite. Aproveitem a presença desses irmãos aqui. Mas eu queria que nós víssemos aqui uma saudação do Sebte. Escuta só a saudação do Sebte. Vou passar o Sebte aqui, e depois eu quero que a Genovieva também fale com a gente. E aí eu vou passar a palavra então para o Samuel Grandjean. Bonjour, chers amis. Voilà, alors donc je suis le septi du livre qui va être traduit
portugais. Je suis heureux que ce livre soit traduit. Merci aux traducteurs, merci à M. Grandjean aussi, qui a vraiment fait un gros effort pour que ce livre soit connu, et que mon histoire soit connue. Donc je vous transmets donc des salutations depuis la France. Mon histoire était un peu une histoire difficile, comme vous le lirez dans le livre. Je suis un petit garçon qui est arrivé d'Algérie en France, immigré, parlant pas le français, donc et vraiment dans une situation très difficile en France. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, et malgré tout, des gens sont venus jusqu'à nous. La famille Blandenier, Anne-Marie Blandenier, donc une famille qui venait de Suisse, nous ont apporté l'évangile, nous a fait connaître que Dieu nous aimait, que Jésus-Christ était mort pour nos péchés sur la croix. C'était des choses que je ne connaissais pas. Une autre direction. Depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai pris une décision définitive de suivre Dieu. Et c'est ce qui m'a conduit toute ma vie. Vous voyez, j'ai des cheveux blancs, mais ma vie a été une belle vie, parce que je peux dire que Dieu a veillé sur moi. Et la situation mondiale était pire que celle que j'ai connue. Donc, est pire maintenant que celle que j'ai connue. Et vraiment, je voudrais que les Brésiliens prennent de l'espoir, Seigneur, au Seigneur, et qui s'accrochent à la parole de Dieu, qui croient que Dieu peut changer les choses. Et il l'a fait pour moi, pourquoi il ne le ferait pas pour vous? Voilà, donc j'ai une femme, 3 enfants. Ma vie a été une belle vie, je peux dire. Je travaille encore pour apporter la parole de Dieu aux enfants, aux gens autour de nous, autour de moi. Et je fais mon possible pour faire connaître la parole de Dieu. C'est ça qui change les hommes, et pas autre chose. Que Dieu vous bénisse, et je suis content que ce livre soit traduit et que vous voyez comment Dieu peut changer la vie d'une personne. My name is Genoveva. I was born in Iași, Romania in 1951. In Romania, there was great persecution for Christians, and you are not allowed to sing for God. You are not allowed to have a Bible. But my father taught us to love God and to sing for God. God called me to teach children to sing for God. I started to write songs for children, and I started a choir. Because I started a choir, I was expelled from university. Not only that, but I had no right to have any job in Romania. I ended up sleeping and hiding in a church, in the Baptist church. For 7 years, I hid there. It was cold, I was hungry, but God kept me safe. And there I wrote many songs for children, and I started the Zion Children's Choir. The Lord blessed the Zion Choir, and we had an impact all over Romania. In 1980, Jimmy Carter helped me to emigrate to America. The communists tried to kill me, but God rescued me. After many years, I met Samuel Grandjean and Elaine and Daniel Nussbaum, who were interested to write the life of my story. I was very happy, and I'm very, very thankful that now the book Genoveva is translated into Portuguese. Lord bless every child that will give their life to the Lord. Quem vai ser o intérprete de Samuel Grandjean é o Reinaldo Franco. Reinaldo Franco também foi o tradutor do francês para esses livros que nós estamos em mãos aqui. E já tem outro livro que deve ser lançado no próximo ano, de uma criança lá da Guiné Francesa. Então, que Deus abençoe grandemente os irmãos aqui nesta hora. Vamos orar por eles, então, pedindo a bênção de Deus para a ministração que vamos ouvir. Senhor Deus e Pai,
Aceita a nossa gratidão pela vida do irmão Samuel Grandjean, sua esposa Helene, pelos anos de dedicado ministério entre as crianças em tantos lugares do mundo. Especialmente o Senhor tem dado a ele o dom não só de compor músicas tão lindas, muitas usamos aqui no Brasil, mas também de escrever estas histórias que são tão necessárias de serem colocadas nas mãos das nossas crianças. E agora, te louvamos pela vida do pastor Reinaldo Franco, a maneira como o Senhor tem usado como tradutor e intérprete, que eles, os dois, agora, ungidos pelo Senhor, possam trazer o recado do Senhor aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, que alegria para nós viver 4 dias com você. Muito bem, queridos amigos, muito felizes de viver 4 dias com vocês. E não pude dizer a você até a próxima vez. Ele acha que não vai dizer até a próxima para nós, mas Mas até agora. até agora, estamos aqui. Le thème de ce congrès, c'est briller pour les enfants. O tema desse congresso é brilhar para as crianças. Et je veux demander à mon cher ami traducteur Eu vou pedir para o meu amigo aqui, o tradutor, Reinaldo, de lire le texte qui a fait la base du titre de ce congrès. de ler o texto novamente, que foi a base do título desse congresso. Então vamos abrir em Daniel 12, versículo 3 novamente. Esperar todos abrirem. Juste le verset 3. Ok, vamos ler. Daniel 12, versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Voilà, chers amis, je suis conscient, et c'est une grande responsabilité pour moi, du fait de parler ce matin à autant de professeurs. Eu estou grato, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade grande de falar a tantos professores de crianças. Une fois, je me suis trouvé au début d'une réunion où je devais parler à 700 enfants. Teve uma vez em que eu estava no começo de uma reunião na qual eu tinha que falar para 700 crianças. Et j'avais de la peine à ouvrir la bouche parce que j'étais ému. E ele nem conseguia abrir muito a boca por causa da emoção que ele estava no momento. C'est un peu ce que je ressens ce matin. E é um pouco o que ele está sentindo hoje de manhã. Alors attention, vous êtes tous professeurs, Então, todos vocês são professores. mais avant d'être professeur, Mas antes de serem professores, il faut accepter d'être élève. nós precisamos aceitar sermos alunos. Et ce matin, E, nous sommes tous des élèves devant le grand patron. nessa manhã, nós somos todos alunos diante do grande mestre, do grande professor. Devant le grand professeur, en effet. Diante do grande professor, de verdade. Je voudrais attirer votre attention sur un détail Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe nesse texto. dans le texte qui a été lu de Daniel. Nesse texto de Daniel, nós podemos ver uma coisa. Ce texte est introduit par ces mots, le temps viendra. Esse texto, no versículo 1, a introdução do contexto é nesse tempo, ou em francês, o tempo virá. Et il y a ici des promesses qui ne nous concernent pas aujourd'hui, mais demain. Há algumas promessas que não são para hoje, são para o futuro. Ce qui n'empêche pas que nous soyons tous appelés à briller pour les enfants. Isso não quer dizer, que nós não somos chamados a brilhar pelas crianças hoje. Mais pas briller aujourd'hui comme les étoiles de demain. Mas nós não somos chamados para brilhar hoje como as estrelas que nós seremos no futuro. Voyez-vous, chers amis, Dieu nous a donné
une démonstration dans l'univers qui nous est précieuse. Deus nos deu uma demonstração no universo que é muito preciosa para nós nesse sentido. La Lune, par elle-même, n'est pas capable de briller. A Lua, por ela mesma, ela não consegue brilhar, a Lua não brilha. Mais elle est capable de refléter le soleil. Mas a Lua, ela é capaz de refletir a luz do Sol. Alors, celui qui a dit « Je suis la lumière du monde Então, aquele que nos disse, eu sou a luz do mundo, » et qui un jour a pu entrer dans notre cœur, que um dia entrou em nosso coração, c'est celui que nous sommes appelés à refléter pour les enfants. é aquele que nós somos chamados a refletir, né? O reflexo dessa luz para as crianças. Refléter en acceptant d'être faible, Refletir essa luz aceitando que somos fracos, en acceptant d'être limité. aceitando que somos limitados. Voyez, moi je suis limité pour marcher. Vejam só, eu estou limitado para andar, inclusive. Mais la lumière, je peux quand même le refléter par la grâce de Dieu. Mas eu posso refletir essa luz pela graça de Deus, mesmo com as limitações. Je pense au témoignage de Jean-Baptiste. Eu penso no testemunho que João Batista nos deixou. Et on le lit dans Jean chapitre, on ne veut pas le lire maintenant, Jean 5, 35. Nós podemos ler em João 5,35. Une lampe qui brûle et qui luit. João é chamado de uma lâmpada que brilha e que traz claridade. Et dans Jean 3, verset 30, E em João 3,30, il faut qu'il croisse et que je diminue. João diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Il faut qu'il croisse et que je diminue. É importante que ele cresça e que eu diminua. Très bien. Que cela soit une règle de conduite pour chacun de nous. Que isso seja uma regra de conduta para todos nós. Vous savez, chers amis, il y a un danger de faire de certains prédicateurs des stars. Existe um perigo de colocar alguns pregadores como estrelas, né? C'est dangereux pour eux. É perigoso para eles. Pourquoi? Por que será? Parce qu'on leur met une immense auréole. Porque nós colocamos neles uma imensa auréola de luz. Je ne sais pas si dans la hiérarchie des saints, il y a un saint Samuel. Eu não sei se na hierarquia dos santos existe o Santo Samuel. Mais en tout cas, ce saint-là n'est pas aujourd'hui parmi vous. Mas se tiver, não está entre vocês hoje. Nous avons nos faiblesses, nos défauts, mais un grand sauveur. Nós temos nossos defeitos, nossas fraquezas, mas um grande Salvador. Et c'est lui que nous devons refléter. E é esse grande Salvador que nós devemos refletir. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que l'autre jour, j'ai téléphoné à Uran. Antes de continuar, só quero contar para vocês que alguns dias antes de vir eu liguei para o Urane, telefonei para o Urane. Et je vous transmets ces salutations cordiales. E eu transmito a vocês um grande abraço do Urane. C'est merveilleux le téléphone. O telefone é maravilhoso, né? C'est merveilleux Internet. A internet é maravilhosa também. On peut être en contact les uns avec les autres. E a gente pode estar em contato sempre uns com os outros. Je vous transmets les salutations affectueuses chrétiennes de plusieurs églises en Europe. E eu trago para vocês assim um abraço, saudações de várias igrejas cristãs na Europa inteira. Ils savent que nous sommes réunis aujourd'hui. Eles sabem que nós estamos hoje reunidos aqui. Et ils prient pour vous. E estão orando por cada um de vocês. Je leur ai promis que je vous transmettrais leurs salutations. E eu prometi que eu ia falar para vocês que eles tinham mandado esse abraço. Alors c'est fait, je peux continuer maintenant. Agora está feito, vamos continuar. Notre identité. A nossa identidade. Qui sommes-nous? J'aime dire, c'est valable en français. Excusez-moi. A nossa identidade. Quem nós somos? Eu costumo falar em francês. Qui sommes-nous? Des rien du tout. Que nós somos um zero esquerda, nada de nada. É uma expressão em francês. Des rien du tout. E dá para fazer em francês um jogo de palavras. Nós somos rien de tout, que quer dizer nada de nada, mas nós somos rien du tout.
que em francês dá para fazer. Nós somos um nada daquele que é tudo. Então é isso. Nós somos mesmo nada de nada, mas nós também somos nada para aquele que é tudo. Parabéns. Oh, parabéns. Pourquoi sommes-nous au travail pour les enfants depuis 54 ans? Por que é que nós, né, o casal, Helene e eu, estamos no trabalho com as crianças há 54 anos? Je vais demander à ma chère épouse de venir vers moi. Então eu vou pedir que a Helena venha para cá. J'ai besoin qu'elle me rende un service. Então ela vai ajudar. Vem cá. Tu vas m'aider à enlever ma veste, s'il te plaît. O primeiro serviço é tirar o agasalho. Tire la manche. Voilà. Allez, tire. Non, la manche, la manche. Voilà. L'autre. Ah, autre. Esse é o primeiro serviço. Tire bien. Encore. 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 Voilà. Sabevamos já que... Não, mas não era isso, não era isso. Já sabevamos que o Brasil tem a capacidade de acolher com muito calor. E agora vemos que é válido para Congresso APEC também. E isso vale para o Congresso APEC também. Muito caloroso, muito caloroso. Muito obrigado pelo calor. Muito obrigado pelo calor. Ok. Alors, tu viens, chérie. Tu vas allumer la bougie. Seulement la grande. Oh. Tu prends seulement la grande et je te laisse le soin d'allumer. Là. Seulement la... Non, on allume seulement la grande. Attends. Laisse comme ça. Je vous présente uma vela. Eu apresento a vocês uma vela. Cette bougie a pour vocation de brûler. Essa vela tem a vocação dela, a função dela é queimar e brilhar. Mais celle-ci représente l'être humain sans Dieu. Mas essa daqui está representando uma pessoa humana sem Deus. Sa vie est inutile tant qu'elle ne brille pas. A sua vida é inútil enquanto ela não está brilhando. À partir du moment où elle reçoit la lumière, elle peut éclairer. Depois do momento que ela recebe a luz, ela pode também iluminar. Voilà. Tiens-le. Tu la tiens. Voilà. Oh, oui. Maintenant, cette bougie est utile. Agora, essa vela passou a ser útil. Et plus il fait nuit, plus on la voit. E quanto mais estiver escuro, mais nós vamos ver essa vela. Nous sommes tous d'accord pour dire que la nuit descend dans notre monde. E todos nós aqui vamos concordar que a luz veio ao mundo. Plus il fait nuit dans notre monde, plus il faut que votre lumière luise. Quanto mais escuro tiver o mundo, quanto mais trevas tiver no mundo, mais é necessário que nós brilhemos. Et maintenant, regardez bien. Agora veja uma coisa interessante. Cette bougie est capable de transmettre la lumière. Essa vela, ela é capaz de transmitir a luz. Voilà, c'est bien. Voici deux bougies utiles. E agora nós temos duas velas úteis, iluminando. Toutes les deux représentent un être humain. As duas representam uma pessoa humana. Alors, il y a naturellement la grande qui représente. Nós temos a grande que representa. O que será que a grande representa? L'enfant. As crianças. A grande são as crianças, olha Parce que só. cette bougie a toute sa vie pour vivre. Porque essa vela ainda tem toda a sua vida para brilhar. Et celle-ci, c'est moi. E essa aqui é ele. Bientôt à la fin du programme. Já está no fim do programa. Mais Dieu veuille que la lumière soit là jusqu'à mon dernier souffle. Mas Deus quer que a luz esteja lá até o final do final do final. Rappelez-vous de cela. Si vous avez enregistré cette image, elle vous sera précieuse. Lembrem disso. É uma imagem para guardar na cabeça, vai ser preciosa. Quand vous parlez à un enfant, vous parlez à quelqu'un qui va vivre 60, 70, 80 ans. Quando você fala para uma criança,
Você está falando para alguém que ainda vai viver 60, 70, 80, 90 anos. Si vous pouvez amener un adulte de 60 ans à Jésus-Christ, magnifique. Se você conseguir levar um adulto de 60 anos a Cristo, é magnífico. Mais il n'a encore que 20 ans à vivre. Talvez ele vai ter 20 anos mais para estar vivendo. Il faut quand même l'amener à Christ. Sim, nós temos que trabalhar com eles também. Mais si c'est un enfant, Mais quelle c'est- possibilité. Mas se é uma criança, que possibilidade que existe pela frente? Voilà, on peut poser ça, tu peux aller te reposer. Ok. Vamos deixar aqui, ela pode ir lá descansar Muito um obrigado. pouquinho. Muito obrigado. Et maintenant, je m'adresse à chacun de vous. E agora eu vou me dirigir a cada um de vocês. Vous savez, je suis heureux de pouvoir vous dire que depuis le départ de notre ministère pour les enfants en 1962, Eu posso dizer para vocês com muita alegria que desde que nós começamos no ministério, em 1962, nous sommes les spectateurs admiratifs de ce que Dieu fait. nós somos espectadores, admiradores daquilo que Deus faz. Les grands gens, que peuvent-ils faire? O que é que os Granjans podem fazer? Pas grand-chose. Não é muita coisa, não. Mais avec les grands gens, s'il le veut, Dieu peut faire de belles choses. Mas usando os Granjans, se Deus quiser, ele pode fazer grandes coisas. Pourvu que l'instrument soit dans sa main. Quando a ferramenta está nas mãos de Deus, aí Deus pode fazer muita coisa. Parce qu'un instrument qui n'est pas dans la main d'un grand artisan ne fait rien. Porque um instrumento, uma ferramenta que não está na mão de um artesão, de um construtor, não faz nada. Alors, ces derniers jours, j'ai remarqué, on a beaucoup parlé des enfants. Nesses últimos dias, eu percebi, nós falamos bastante das crianças. Et c'est très bien. Isso é muito bom. J'aimerais maintenant parler du moniteur, de la monitrice. E agora eu quero falar um pouquinho do professor, da professora. Et c'est aussi très bien. E isso é muito importante também. Écoutez ce verset magnifique que nous lisons dans Ésaïe 40, 11. Vamos abrir em Isaías 40, 11, um versículo muito lindo. Isaías 40, versículo 11. E eu vou ler. Vamos esperar todo mundo abrir. Isaías 40, 11. Ok? Isaías 40, versículo 11, nos diz assim: como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Remarquez deux choses ici dans ce verset, parmi d'autres. Nesse versículo, entre outras coisas, tem duas coisas principais aqui. Il est question des agneaux, Está falando dos cordeirinhos, et ça me fait penser aux enfants, e isso me faz pensar nas crianças, et il est question des brebis, e está falando das ovelhas maiores, et ça me fait penser à vous, e que faz pensar em cada um de vocês. parce qu'il est question des brebis qui allaitent. Que está falando das ovelhas já grandes que amamentam. Et vous êtes appelés à apporter du lait aux enfants. E vocês, né, como está lá em Pedro, são chamados a levar o leite genuíno para as crianças. Ne soyez pas trop compliqués. Não vamos complicar muitas coisas. J'ai connu en Italie un cher frère qui vendait des habits sur les places publiques. Eu conheço lá na Itália um amigo que vendia roupas na praça, na feira. Il était bouillant pour son sauveur. E ele estava assim, inflamado pelo seu Salvador. Mais s'il attrapait quelqu'un sur son stand du marché, Mas se ele pegava alguém na sua barraca, na feira, il fallait que la personne écoute de la Genèse à l'Apocalypse. então essa pessoa tinha que ouvir do Gênesis até o Apocalipse. Ele pegava o cara e falava tudo. Un jour, cet ami m'a dit, allez un peu parler à ma femme. E um dia ele falou assim, esse amigo falou para ele: vai lá conversar com a minha esposa, por Elle a favor. de la peine à comprendre. Ela não entende o que eu falo. Je suis allé voir son épouse. E eu fui lá conversar com a esposa dele. Et c'est elle qui m'a donné l'explication de sa difficulté à comprendre. E ela disse por que ela tinha dificuldade de entender. Elle m'a dit, l'autre jour, j'ai pris la Bible de mon mari. Outro dia, eu peguei a Bíblia do meu marido. Et puis je suis tombé sur des lignes où il est question de lait. E
peguei um versículo que falava sobre o leite. Cherchez. C'est dans l'épître de Pierre que vous trouvez ça. Lá em Pedro que está lá isso. Alors elle m'a dit, j'ai compris. Então eu entendi uma coisa. Quand mon mari me parle de son Dieu, de son Sauveur, Quando o meu marido me fala do seu Deus, do seu Salvador, ce n'est pas seulement du lait qu'il m'apporte, ele não está trazendo leite para mim. mais il m'apporte le lait et toute la viande avec, Ele traz o leite e toda a carne junto e uma refeição completa. et tous les os avec la viande. E os ossos, os ossos dentro da carne ainda. Moi, dans ma cabeça, je n'arrive pas à comprendre. E é muito para minha cabeça, eu não consigo entender tanta coisa que ele fala. Alors, s'il vous plaît, apportez aux enfants du lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Então nós temos que pensar em levar às crianças o leite puro, genuíno da palavra de Deus. Maintenant, j'aimerais que chacun d'entre vous pense que je parle seulement pour lui. Então agora eu quero o seguinte, que cada um de vocês pense que eu estou falando individualmente, para cada um, como se fosse só para você. Attention parce que vous êtes en danger. Atenção que vocês estão correndo perigo. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, Não é para vocês ficarem com medo, mais pour que vous puissiez regarder la réalité en face. mas para que vocês possam olhar a realidade que está na frente de vocês. Toi, qu'es-tu aux yeux de Dieu? Você, aos olhos de Deus, o que você é aos olhos de Deus? Réponse, un sauveur, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. A resposta é que você é um pecador salvo pela graça de Deus. Mais aussi par la grâce de Dieu, un outil dans sa main. Mas também, pela graça de Deus, você é uma ferramenta útil nas mãos de Deus. Eh bien, Ok, é isso. qu'es-tu aux yeux de Satan? E agora, o que você é então aos olhos de Satanás? Un adversaire dangereux. Você é um adversário perigoso. Et pourquoi dangereux? Parce que tu t'adresses à des êtres humains qui ont toute une vie devant eux. Você é um adversário perigoso porque você está falando com pessoas que têm toda uma vida pela frente. Alors cette personne qui parle de Dieu aux enfants, il faut que je l'ennuie. Então, essa pessoa que está falando de Deus para as crianças, o inimigo quer que ela vá embora. Aux yeux de Satan, tu es dans le camp de Dieu. E nos olhos de Satanás, você está no exército adversário, você está com outro exército. Tu es un adversaire pour le diable. Você é um adversário para o diabo. Alors il faut qu'il fasse de toi une cible. Então, o que ele faz de você? Um alvo. Então, você imagina que você é um alvo para Satanás. Son but, c'est d'éteindre le feu qui brûle en toi. E o objetivo do inimigo de Satanás é apagar o fogo que está brilhando em você. Ou au moins tamiser la lumière que tu reflètes. Ou então, apagar um pouquinho a luz que está refletindo em você, tampar isso um pouco. Et pour cela, il a différents moyens. E para fazer isso, ele tem vários meios. Tout d'abord, neutraliser tes efforts. O primeiro dos meios dele é neutralizar os seus esforços. Tes efforts en tant que moniteur ou monitrice. Na sua função de professor, ele quer diminuir os seus esforços. S'il peut réussir à faire que, pour toi, ton ministère d'évangélisation des enfants devienne une routine, Se ele conseguir que para você, o seu ministério de evangelista de crianças, se transformar numa rotina, tu vas travailler avec moins d'efficacité. você vai trabalhar com menos eficácia. Et son but sera atteint. E ele vai atingir o objetivo dele. Ou bien, ce qu'il peut essayer de mettre dans ton cœur de l'assurance propre. Ou então, ele vai talvez colocar no teu coração aquela segurança própria. Moi, je suis professeur. Eu sou um professor há vários anos. J'enseigne les enfants. Eu ensino as crianças. Et l'assurance propre est un danger pour toi. E essa segurança própria, esse orgulho é um perigo muito grande. Parce que tu vas te confier plus en tes capacités qu'en celles de Dieu. Porque você vai acabar confiando mais nas suas capacidades do que nas capacidades de Deus. Un autre outil dans la main de notre adversaire, Uma outra coisa que o adversário usa, une préparation superficielle. uma preparação superficial. Dis-moi un peu. Donc- Excusez-moi. Ça va, ça va. Merci. Ah, si c'est de l'aqua brasileira, ça va. A água brasileira é muito boa. Merci beaucoup. Quand tu te prépares pour la prochaine leçon
pour ton groupe d'enfants. Vamos pensar que você está se preparando para a sua próxima lição para a sua classe de crianças. Tu passes combien de temps? Quanto tempo você passa preparando essa lição? Combien de temps avant d'être devant eux? Então, quanto tempo você com Deus antes de estar na frente deles? C'est important cela. É importante pensar nisso. Imaginez ceci. Imagina uma outra situação. Tous, vous faites partie d'une église évangélique. Todos estão numa igreja evangélica. Aujourd'hui, c'est samedi. Hein? Hoje é sábado Et votre pasteur vous dit aujourd'hui, e o seu pastor fala hoje para você: écoute, demain, je ne peux pas assumer le culte. amanhã eu não posso dar uma mensagem no culto. Alors je compte sur toi. Aí então você vai dar a mensagem no meu lugar. Moi, parler à toute l'église. Eu vou falar para toda a igreja? Oui, oui, je compte sur toi. É, você vai falar. Alors tu vas passer combien de temps à te préparer? Então, quanto tempo você vai passar se preparando para falar para a igreja inteira? Donne une réponse dans ton cœur. Lá no seu coração dá essa resposta. Quanto tempo para as crianças, quanto tempo para os adultos? Je pense que tu vas te préparer un peu en tremblant. Eu acho que para preparar, para falar para a igreja inteira, você vai estar tremendo, se Que Dieu preparando. soit béni si tu trembles. E Deus, Deus seja louvado se você estiver tremendo, né? É bom ter receio. Dieu ne s'occupe pas tellement de ceux qui sont sûrs d'arriver à leur but. Deus, ele não cuida muito daqueles que acham que vão chegar no seu objetivo, numa boa, que estão bem. Mais si quelqu'un sent sa faiblesse, comme moi je la sens en ce moment, Mas se alguém sente a sua fraqueza, como ele e eu, estamos sentindo nesse momento, alors Dieu peut venir à son secours, então Deus pode vir ajudá-lo, comme il le fait en ce moment. como ele está fazendo agora. Parce qu'il a dit que sa puissance va se montrer dans ma faiblesse. Porque ele diz que o seu poder se manifesta na minha fraqueza. Alors ne sois pas épouvanté à cause de ta faiblesse. Então não fique assustado com a sua fraqueza. Sois au contraire réjoui parce qu'il va te montrer ce qu'il peut faire avec toi. Ao contrário, fique alegre, porque as pessoas vão ver o que Deus pode fazer através da tua fraqueza. Alors revenons à notre exemple. Então, mas vamos voltar para o nosso exemplo. Tu dois préparer un message pour demain matin. Então você tem que preparar uma mensagem para a igreja inteira no domingo de manhã. Tu vas passer combien de temps dans cette préparation? Quanto tempo você vai passar preparando esse sermão? Alors note un certain temps dans ton cœur. Coloca lá no seu coração, tanto tempo, tal. Et maintenant, téléphone du pasteur. Agora o pastor telefona, outra situação. Non, écoute, ça ira quand même, je peux assumer le culte demain. Tudo bem, mudou a situação, eu posso ir no culto amanhã. Tá ótimo. Tu aurais passé combien de temps à te préparer pour l'église? Quanto tempo você teria se preparado para a igreja? Et ce temps, compare-le avec le temps que tu passes pour te préparer pour parler à 10 enfants. Agora, compare esse tempo de falar para toda a igreja, de preparação, com o tempo de preparação para falar para 10 crianças, 8 crianças. Pourquoi les enfants mériteraient-ils un moniteur ou une monitrice qui a besoin de moins se préparer, parce que c'est pour les enfants? Por que será que as crianças mereceriam um professor, uma professora, que gasta menos tempo para se preparar para elas? Un autre outil dans la main de notre adversaire qui nous prend pour cible. Uma outra ferramenta na mão do adversário que nos tem como alvo L'opposition. É a oposição. Peut-être que pour certains, elle vient de votre famille. Pode ser que venha da sua família. Il n'y a pas de bataille sans coup. Não existe uma batalha sem levar nenhum golpe. Il n'y a pas de combat sans blessure. Não existe um combate sem que haja feridos. N'ayez pas peur. Não tenha medo. C'est vrai que notre adversaire est bien plus fort que nous. É verdade que o nosso adversário é mais forte do que nós. Mais 1 Jean 4,4 nous dit ceci, ne cherchez pas. Mas em João 4,4 nós lemos o seguinte: Vous êtes forts parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 João 4,4. Vocês são fortes porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Il m'est arrivé de dire dans un camp d'enfants, Nós chegamos a dizer num acampamento de crianças: vous allez rencontrer un ennemi qui est plus fort que vous. vocês vão achar um inimigo que é mais forte que vocês. Imaginez ceci. Par exemple, cet ennemi qui vient contre vous, eh bien, sa tête touche presque le plafond.
Imagina que está vindo um inimigo contra você que ele é da altura quase desse teto aqui, já quase encosta no teto. Upa. Et vous êtes là, impressionné, E você está lá com medo, né? Imagina, um inimigo desse tamanho, apeuré, está lá com medo, parce que cet adversaire est bien plus fort que vous. porque esse aí é bem mais forte do que eu. Mais maintenant, imaginez Mas imagina outra coisa, qu'apparaît un géant. que aparece um gigante muito maior. On va dire, par exemple, que la semelle de sa chaussure couvre cette surface. A gente pode imaginar o seguinte, tem um grandão, da altura desse prédio aqui, mas o outro que vem, o sapato dele é do tamanho desse salão aqui, só o sapato. Et il vient contre vous. E ele vem, Non, il vient avec vous Il contre l'adversaire. ele vem junto comigo contra esse outro grandinho aí. Alors c'est fini la peur. Ah, pronto, acabou, tá tudo bem, né? Agora você tá bem. Seigneur, j'ai confiance en toi. Deus, eu confio em Ti. Je me réjouis de voir comment tu vas faire pour m'aider. Eu estou feliz de ver como que o Senhor vai fazer para me ajudar. Je n'ai pas la force de chasser cet adversaire. Eu não tenho a força de expulsar, de vencer esse Mais adversário. toi, tu es bien plus fort que lui. Et moi, je me Mas- cache derrière toi. Mas o Senhor é muito mais forte que ele, eu estou escondido atrás do Senhor. Alors voilà, encore une autre arme dans la main de notre adversaire, E uma outra arma na mão do adversário la fatigue, é o cansaço. l'usure du combat, Nos dias de combate, la lassitude. a gente vai relaxando às vezes, não aguenta mais. Seigneur, tu vois tout le travail que j'ai eu ces derniers jours. Ah, Deus, o Senhor vê, olha quanta coisa que eu fiz esses dias aí. Et tu vois, je dois de nouveau encore préparer une leçon. Ah, eu já estou aí, nossa, um mês sozinho, ainda tem que preparar mais uma lição. Elles sont courtes les semaines quand on doit rencontrer chaque semaine un groupe d'enfants. Parece que a semana está curta, quando toda semana tem que inventar uma coisa nova para um grupo de crianças. Tu vois, Seigneur, moi je suis découragé. Ah, já estou desanimado. Alors tu demandes à Dieu qu'il te donne la capacité de décourager le découragement. Então você tem que pedir para Deus a capacidade de desencorajar o desânimo. Voilà, c'est clair? De desanimar o desânimo, entendeu? Então você desanima o desânimo. Il y a encore une autre arme que notre adversaire manipule pour beaucoup de moniteurs et monitrices. E tem uma outra arma que o inimigo usa contra muitos professores, muitas professoras. Bon, bien sûr, il peut employer le sport, les ambitions, l'argent. Ele pode usar o esporte para distrair a atenção, né? O esporte, o dinheiro Tant d'autres choses, e muitas outras coisas que estão por aí para distrair. mais un autre moyen dans sa main, Mas um outro meio que ele tem na sua mão, c'est à vous à le découvrir avec la petite histoire que je vous raconte. então eu vou deixar que vocês descubram com a pequena história que eu vou contar para vocês agora. Vous êtes fatigué de m'entendre ou bien on peut continuer? Ah, vocês estão cansados de ouvir ou pode continuar? Allez. D'accord, alors on continue. J'ai connu il y a un certain nombre d'années Eu conheci faz vários anos, muitos anos, une jeune femme italienne. uma garota italiana. Ma femme l'a connue aussi, elle s'appelait Arline. A Helene também conheceu, se chamava Arline. Elle était pleine de feu pour son sauveur parce qu'il n'y a pas longtemps qu'elle s'était convertie. E ela estava no primeiro amor, estava realmente brilhando, porque ela tinha se convertido há pouco tempo e queria falar de Jesus. Et même, elle était sur le point d'envoyer sa candidature pour un stage dans un institut biblique. E ela estava preenchendo os papéis, os formulários para ir estudar no Instituto Bíblico. Magnifique, Ah, magnífico! parabéns. Parabéns! Mais un jour Mas um dia, est arrivé un monsieur très, on dirait, legal, né? Mas um dia chegou lá perto dela um garoto que nós poderíamos dizer legal. qui a apporté à cette jeune femme italienne un beau bracelet. Ah, que levou para ela uma joia, uma joia bonita, um colar, né? Uma joia. Beaucoup d'autres belles choses. E depois foi dando vários presentes lindos Et e c'était un pulseiras. piège pour elle. E isso foi uma armadilha para ela. Et le diable le savait bien. E o diabo sabia bem disso. Alors tout d'un coup, E de um dia para o outro, ça a été le coup de foudre.
foi o golpe fatal contra ela. Ça peut être très dangereux, un coup de foudre. Isso pode ser muito perigoso, golpe assim, sem. Et ça l'a détourné de son chemin. E isso a desviou do seu caminho. Elle s'est mariée. Ela se casou com esse Elle n'est rapaz. pas allée dans un institut biblique. Ela não foi no Instituto Bíblico. Elle a été malheureuse parce que son mari n'était pas chrétien. Ela ficou muito triste, a vida dela ficou triste porque o marido não era cristão. Nous vivions à ce moment-là à Turin, en Italie. E nós morávamos em Torino, na Itália. Et il lui est arrivé de nous inviter chez elle, E ela nos convidou para ir lá visitá-la, mais son mari ne devait pas savoir. mas o marido não podia saber, então eram encontros secretos com eles. Et je me rappelle l'avoir entendu me dire, E eu me lembro de ouvir ela falar o seguinte: s'il vous plaît, dites aux jeunes qu'ils ne doivent pas se laisser attraper par ces pièges. por favor, fala para os jovens que eles não devem se deixar cair essa armadilha de um casamento com descrente. Et même si votre cœur commence à s'agiter un peu pour telle autre personne, E se o coração começa a bater forte por uma outra pessoa, ça n'est pas forcément une garantie que cette personne aime le Seigneur Jésus. não é uma garantia que essa pessoa ama o Senhor Jesus. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. O que vai contar nesse caso é a vontade de Deus. Excusez-moi, je vous parle de moi parce que je me connais un petit peu. Eu estou falando de mim, porque eu me conheço um pouquinho. J'étais déjà dans un ministère pastoral Eu já estive no ministério pastoral et j'étais encore très jeune. e eu era muito jovem ainda. Et parfois je priais, ou souvent j'ai prié, E muitas vezes eu orava: Seigneur, si tu me destines une compagne, Senhor, se o Senhor me está preparando uma garota para mim, uma esposa para mim, ça n'est pas important si je ne la connais pas maintenant. não tem problema se eu não conhecer ela agora. Mais j'aimerais te demander une chose. Mas eu quero te pedir uma coisa. Prépare-la. Vai preparando ela aí. Parce Aí que direitinho. j'aimerais que le mariage, au lieu de partager en deux ma vocation, Aham. Porque eu gostaria que o casamento, ao invés de partir no meio a minha vocação, quebrar em dois minha vocação, ça la double. poderia dobrar a minha vocação, Et par la suite, le Seigneur multiplicar. m'a fait venir vers moi la compagne future. E então depois Deus fez aparecer, né, a companheira futura, Et ma vocation a été doublée. e a vocação dele dobrou. C'est quand nous nous sommes rencontrés comme fiancés que nous avons découvert des capacités qui étaient complémentaires. Então quando nós fomos namorando, ficamos noivo, que nós fomos descobrindo capacidades que se completavam. Et voilà, moi je n'étais pas capable de créer des musiques pour faire des chants. Então, eu não sou capaz de criar as músicas para fazer os cânticos. Éventuellement, je As savais mélodias. écrire une sabone, Ele sabia escrever, o sabão. une sabone, mais plus loin je ne pouvais pas aller. Então, ele não ia muito longe na melodia. Mais je pouvais faire des choses que ma femme ne pouvait pas faire. E então, ele fazia coisas que ela não conseguia fazer. Vous savez, attention les pièges. Então, cuidado com as armadilhas. Je vous ai dit que j'étais un jeune pasteur célibataire encore. Eu era um jovem pastor e solteiro ainda. Et je me rappelle d'une certaine dame que je respectais, qui était chrétienne, femme d'un ancien. Então, eu me lembro de uma senhora que eu respeitava, ela era esposa de um presbítero. Et pur hasard, elle était la maman d'une belle jeune fille. E assim, por coincidência, ela era a mãe de uma garota muito bonita. Alors un jour, elle m'a dit, Monsieur Grandjean, vous ne pensez pas que ce serait le moment de construire un nid? Senhor Grandjean, o senhor não acha que está no momento de o senhor construir um ninho? Um ninho. Alors, vous savez ce que j'ai répondu? E eu respondi o seguinte: Madame, Madame, est-ce que vous êtes capable de garder un secret? a senhora consegue guardar um segredo? Eh bien, eu também. Eu também. Et c'était un secret entre Dieu et moi. E era um segredo entre Deus e eu. Alors restez tranquille, s'il vous plaît, vous qui pensez au futur mariage. Fiquem tranquilos vocês que estão pensando num futuro casamento. Relisez dans la Genèse l'histoire d'Adam et d'Ève.
releia lá em Gênesis a história de Adão e Eva. Quand Dieu a vu que c'était le moment de donner une compagne à Adam, Quando Deus viu, agora está na hora de dar uma companheira para o Adão. qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il a pris Adam Ele pegou Adão et il a pratiqué sur Adam la première anesthésie du monde. e ele praticou no Adão, aplicou no Adão a primeira anestesia do mundo. Il l'a plongé dans un profond sommeil. Ele colocou Adão num sono profundo. S'il vous plaît, restez dans le repos pour laisser Dieu faire. Faça a mesma coisa, fique no repouso, para deixar que Deus faça. Si Adam n'avait pas dormi, qu'aurait-il fait? Se o Adão não estivesse dormindo, o que ele iria fazer? Il aurait donné des conseils à Dieu. Ne la fais pas comme ça, mais plutôt comme ça. Ele ia dar conselhos para Deus. Não, Deus, não faz assim, melhor ali e tal. Et son agitation aurait empêché Dieu de faire aussi beau que ce qu'il voulait. E a sua agitação teria impedido Deus de fazer tão bom como Deus fez. Alors je suis tellement reconnaissant d'avoir pu venir au Brésil Eu sou- avec ma chère épouse. Então eu estou muito contente de poder ter vindo ao Brasil com a minha querida esposa. C'est Dieu qui me l'a donné. É Deus que me deu essa esposa. Parce que par la grâce de Dieu, je suis resté dans le repos. Porque, na graça de Deus, eu fiquei tranquilo, fiquei no repouso. Et vous pouvez lire dans votre Bible, dans l'histoire d'Adam et Ève, E você pode ler na Bíblia, na história de Adão e Eva, qu'à un certain moment, Dieu a amené Ève vers Adam. que Deus, num certo momento, trouxe a Eva até o Adão. Laissez à Dieu son travail et faites le vôtre, mais ne mélangez pas tout. Então, deixa Deus fazer o trabalho dele, você faz o seu, mas não mistura as coisas, não. Vous savez, j'avais un peu un secret avec moi-même. Eu tinha um segredo comigo mesmo. Je me disais, Eu me falava, si je sens de la part de quelqu'un une tentative pour placer sa fille, se eu achar assim que alguma senhora da igreja, né, tá querendo encaixar a filha para mim, même si elle est très sympathique, très mesmo que élégante, ela fosse muito bonita, alors je saurais, merci Seigneur, ce n'est pas de ce côté-là. eu já saberia, Deus, obrigado, porque eu já sei que não é daí que vem. Parce que c'est toi qui dois amener à moi celle qui sera mon épouse. É que Deus, é o Senhor que vai mandar para mim quem vai ser minha esposa. Moi, je ne veux pas que ma vocation soit perdue. E eu não queria que a minha vocação fosse perdida. Pourquoi est-ce que je me suis permis de vous raconter ces choses intimes? Então, por que eu conto essas histórias íntimas da minha vida para vocês? Ce n'est pas pour que vous les publiez partout, Não é para publicar por aí, não, viu? mais pour que vous vous souveniez du secret. Mas para que vocês se lembrem desse segredo. Et que sur ce plan, votre vie soit une réussite à la gloire de Dieu. Para que, com esse segredo de esperar, a sua vida seja realizada na vontade de Deus. C'est encore l'apôtre Pierre qui dit, 2 Pierre 3, 17, ne cherchez pas, É também o apóstolo Pedro que nos fala em 2 Pedro 3,17. vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, Vocês, bem-amados, vocês estão sendo advertidos. tenez-vous sur vos gardes. Então, fiquem bem atentos, como um soldado mesmo. Je ne vous dis pas d'avancer dans la vie en ayant tout le temps peur d'un piège de l'adversaire. Não é para andar no seu ministério assim, com medo que o adversário vai aprontar alguma com você, não é assim. Mais ayez peur de ne pas être dans le plan de Dieu pour vous. O que você tem que ter medo é de não estar no plano de Deus para você. Et quand j'ai reçu l'invitation, et ma femme aussi, pour être ici avec vous dans ce congrès, E quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês nesse congresso, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mais ils savent tous ces moniteurs et ces mas eu moniteurs. falei assim, Deus, esses professores já sabem tudo, o que eu vou falar? Qu'est-ce que je dois aller leur dire, exprès venant de Suisse? Para que eu vou vir na Suíça? Eles já sabem tudo, o que eu vou falar? Eh bien, peut-être que certaines des choses que je vous ai dites, vous ne les saviez pas bien. Talvez algumas coisas que eu falei, vocês não tinham pensado tão bem assim. Maintenant, vous êtes avertis, E agora vocês estão tenez-vous sur advertidos. vos gardes. Então, fiquem realmente atentos. Alors, le Et- Seigneur va conduire. E o Senhor vai conduzir, Deus vai conduzir vocês. Et il va peut-être souligner dans votre cœur ce verset de 2 Corinthiens 2, 11. E eu gostaria que vocês sublinhassem no seu coração esse versículo de 2 Coríntios Qui dit de 2,11, ne pas laisser à notre adversaire l'avantage sur nous, de não
deixar o adversário a vantagem sobre nós, car nous n'ignorons pas ses desseins. porque nós não ignoramos os seus desígnios. Ce qui compte pour moi, ce ne sont pas les desseins de l'adversaire, mais ceux de Dieu. O que conta para mim, né, que deve contar para vocês, não são os objetivos do adversário, são os objetivos de Deus. Et moi, vous ne devez pas me regarder comme un professeur d'université, E eu não devo ficar olhando para mim mesmo como um professor de universidade, mais comme avec vous, un apprenti au service de Dieu. mas como vocês também devem, um aprendiz no serviço de Deus. Alors, vous allez semer. Então vocês vão semear. Et s'il n'y a pas de moisson sans semaille, Se não existe colheita sem semeadura, il n'y a heureusement pas de semaille sans moisson. então também não existe semeadura sem colheita. J'étais ému hier soir en vous entendant chanter le chant du savon. Eu fiquei muito emocionado ontem de ver todo mundo cantando o cântico do sabão. Je regarde l'heure parce que vous savez, Oui, c'est là. les horlogers en Suisse, ils n'ont pas encore trouvé comment faire tourner les aiguilles plus lentement. Aham. Sabe que a Suíça é famosa pelos relógios, né? Mas os relogeiros da Suíça não conseguiram ainda fazer um relógio que ande mais devagar. Não On doit conseguiram. peut-être leur donner des idées. Écoutez bien, en Escutem parlant bem. du savon. Falando do sabão, da música. Pendant 25 ans, avec ma femme, Durante 25 anos com a minha esposa, nous avons eu un stand dans la foire nationale suisse à Lausanne. nós tínhamos um stand na Feira Internacional da Suíça em Lausanne. Nous avions des livres pour enfants, des disques, des cassettes de nos chants. Tinha os livros, tinha os cassetes com fita cassete ainda, com os cânticos. Et ça durait 15 jours. E durante 15 dias tinha aquela feira. Era uma feira do livro internacional lá em Lausanne. Et un jour, un monsieur que je ne connaissais pas, E um dia um senhor que ele não conhecia, il avait peut-être 60 ans, ele tinha uns 60 anos, s'est approché de moi, il a dit, est-ce que je suis à la source de ces chants? será que eu estou aqui na fonte desse cântico, onde nasceu esse cântico? Je dis, oui, monsieur, oui. Ah, sim, é aqui mesmo que nasceu essa música. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Dans ma famille, Na minha família, il y a une jeune mère de famille tem uma jovem mãe de família qui a passé par un moment très difficile. e ela passou por um momento muito difícil. Era uma mamãe novinha, muito difícil. Et un jour, elle a décidé de s'enlever la vie. E um dia ela tomou a decisão de se suicidar. Et au moment de commettre l'acte, E no momento mesmo em que ela ia se suicidar, il y a une mélodie qui a traversé sa tête. uma melodia passou pela sua cabeça. Moi, je ne peux pas vous la chanter, disait ce monsieur. Esse homem falou: não sei cantar a melodia, Mais je peux vous dire que dans une strophe, mas eu sei que num pedaço da música on lisait à peu près ceci. nós líamos mais ou menos isso. Si le mal fait une tache dans mon cœur, il y a quelqu'un qui peut tout effacer. Se o mal faz uma mancha no meu coração, tem alguém que pode apagar tudinho. Ça vous fait penser à quelque chose? Isso faz vocês lembrar de alguma coisa? Ah, moi aussi. Alors, cette femme qui certainement enfant avait appris ce chant, E essa senhora que, com certeza, quando era criança, aprendeu essa música, a arrêté son acte. ela parou, né? Não continuou com o que ia fazer. Et quand on entend ça, on dit Seigneur, E quando a gente ouve uma coisa dessa, fala: Senhor, tu es grand. o Senhor é grande. Avec rien, tu peux faire tant de belles choses. Com nada, o Senhor pode fazer tanta coisa. C'est pourquoi je vous dis, acceptez d'être des riens. É por isso que eu falo para vocês: aceitem ser nada. Des riens du tout. Nada para aquele que é tudo. Et le Seigneur ne va pas vous conduire comme il a conduit les grands gens. E Deus não vai dirigir vocês como dirigiu o casal Granjan. S'il le veut, il peut faire beaucoup mieux. Ele pode fazer muito mais, muito melhor. Ne nous prenez pas pour des super exemples. Não, nós não somos super exemplos. N'ayez pas les regards fixés sur nous, mais sur lui. Não olhem para nós, olhem para Deus. Avec Dieu,
vous verrez qu'il fait des grandes choses. Com Deus, olhando para Deus, você vê que Ele faz coisas maravilhosas. J'arrive à ma conclusion. E eu estou chegando na minha conclusão. Et si tout va bien, mon message sera terminé depuis longtemps à 5 heures cet après-midi. E a minha conclusão é grande. Então, se tudo der certo, 5 horas da tarde, nós estamos acabando. Écoutez-moi bien. Então, ouçam bem isso agora. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü? Vocês conhecem a história de Jacó e Esaú? Com certeza. Vous avez un compte à régler entre les deux. Então, havia um acerto de contas entre os dois. Et à un certain moment, Jacob a dû aller à la rencontre de son frère. E teve uma hora que Jacó teve que ir reencontrar o seu irmão Esaú. C'est dans Genèse 33 que vous lirez Isso ça. vai estar em Gênesis 33. Qu'a-t-il dit? Alors, je vais demander à mon ami de vous lire ce verset. Genèse 33, 13 et 14. Nós vamos ler Gênesis 33, 13 e 14. Vou esperar um pouquinho para abrirem. Gênesis 33, 13 e 14. Jacó e Esaú. Ok? Vou ler. Porém, Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os meus rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei, guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. C'est un langage de berger. É uma linguagem de um pastor. Et vous êtes appelés à être berger. E vocês também são chamados a serem pastores, pastoras. Berger d'agneaux qui sont délicats. Pastores de cordeirinhos, que são delicados. On ne peut pas forcer leur marche un seul jour. E nós não podemos forçar a marcha deles. Allez au pas du troupeau. E aqui está escrito, né? Nós vamos no passo das crianças, Ne no passo forcez dos pas le meninos. troupeau à aller à votre pas. Não forcem o rebanho aí na sua velocidade. Et Dieu va vous bénir. E Deus vai abençoar vocês. Mais en partant de ce texte, Mas, a partir desse texto, je me réjouis d'une chose. eu me alegro com uma coisa. Je me demande combien de temps le Seigneur me permet encore de vivre. Eu fico me perguntando, quanto tempo Deus vai me dar mais de vida? Mais j'imagine, après le dernier jour, Mas eu imagino depois do último dia. j'imagine que j'arrive à la porte du ciel. Eu imagino que eu estou chegando lá na porta do céu Et je dis, Seigneur, e eu falo assim, Senhor, me voilà. estou aqui. Je peux entrer parce que le sang de Jésus a coulé pour moi. Eu posso entrar porque o sangue de Jesus correu por mim. Et tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. E o Senhor falou que eu não vou deixar fora aquele que vem a mim, não lançarei fora. Alors, je viens à toi. Então, estou chegando, estou vindo para o Senhor. Mais attends, Seigneur. Mas, Senhor, espera um pouquinho. Attends. Il y a tout un troupeau qui est en chemin et qui vient aussi. Tem todo um rebanho vindo aí atrás de mim. Ils sont en chemin pour venir aussi chez toi à la maison. Eles estão no caminho também. Esse rebanho está vindo para chegar aqui no seu palácio et também. peut-être cela parce que tu m'as accordé la joie de conquérir ces brebis, ces agneaux. E uma parte desse rebanho está chegando porque o Senhor me deu a alegria de conduzir esse rebanho até Alors moi j'entre, mais on les attend ensemble, n'est-ce pas, Seigneur? Eu estou entrando, Senhor, mas ó, tá lá, estão chegando também. Que Dieu vous bénisse dans votre ministère. Que Deus possa abençoar cada um de vocês no seu ministério. Merci de votre patience. Je veux que personne n'est sorti encore. Obrigado pela sua paciência que vocês estão aí ouvindo. Alors bon voyage. E boa viagem de volta. Voilà. Oui? E nós vamos orar ainda. Seigneur, je ne sais pas pourquoi maintenant tu m'as demandé de parler ainsi. Senhor Deus, eu não sei por que agora o Senhor me pediu de falar assim, Mais probablement parmi tous ces moniteurs et monitrices, mas provavelmente entre todos esses professores e professoras, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre cela aujourd'hui. tinha alguém com necessidade de ouvir isso que eu falei hoje.
Tu vois, Seigneur, la tâche que tu nous as confiée à chacun d'entre nous. O Senhor conhece a tarefa que o Senhor deixou para cada um de nós, Amener à toi tes enfants. de levar até a tua pessoa essas crianças. Ils sont fragiles, Eles são frágeis. pas toujours intéressants. Eles às vezes não são muito interessantes. Mais quand tu as dit, Seigneur, de ce petit âne, Quando o Senhor falou desse pequeno jumentinho, allez le chercher, j'ai besoin de lui. vai procurar esse jumentinho que eu tenho necessidade dele. Eh bien, les disciples, sans comprendre, ont obéi. Os discípulos foram, pegaram o jumentinho, obedeceram. Et ce qui est formidable, Seigneur, E aquilo que é formidável, meu Deus, parce qu'ils t'ont amené à toi cet ânon porque eles levaram até o Senhor esse jumentinho, a pu être le moyen pour t'amener à la foule. esse jumentinho foi o meio que o Senhor usou para chegar até aquela multidão. Alors peut-être un enfant que nous pourrons conduire à toi. Talvez uma criança que nós vamos levar até tua pessoa. Peut-être que lui, il conduira à toi des milliers, des millions d'autres. E talvez esse menino vai levar até a tua pessoa milhares de outros, milhões de outros. Garde-nous de cheminer seulement par la vue, Que o Senhor nos guarde de caminhar apenas pelo que vemos, mais allons-y par la foi. mas que nós possamos andar pela fé. Croire que Dieu peut faire des choses que nous ne comprenons pas, Crer que Deus pode fazer coisas que nem vamos entender, mais que nous pouvons ensuite admirer parce que c'est toi qui agis. mas que depois nós vamos poder admirar, louvar, porque é o Senhor que agiu. Seigneur, bénis chacune des personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui. Senhor, abençoa cada pessoa que está nessa sala hoje. Tu vois que pour certains, ça a été un sacrifice de venir ici. O Senhor sabe que para alguns foi um sacrifício chegar até aqui. Le voyage a coûté cher. A viagem custou caro, Le logement dans l'hôtel a coûté cher pour eux. o hotel também talvez custou caro, Senhor. Mais ils sont venus. E eles vieram. Que ton nom soit béni. Que o teu nome seja glorificado. Accompagne-les dans leur cheminement jusqu'à l'entrée du ciel. E acompanha cada um deles, fica ao lado deles até que eles cheguem lá na porta do céu. Et puis qu'ils puissent tous te dire à leur tour, E que todos eles possam dizer, cada um na sua vez, me voici, Seigneur. Senhor, cheguei aqui. C'est par la grâce de Dieu. É pela graça de Deus que eu estou aqui. Mais attends, E, Senhor, espera um pouquinho. il y a tout un troupeau qui vient aussi. Está vindo um rebanho aí atrás de mim. Que Dieu vous bénisse tous. Que Deus possa nos abençoar. Amen. Amém. Queridos irmãos,